Meus irmãos e minhas irmãs, o título desta meditação, Justificados. Agora caminhamos ou vivemos a vida do Espírito, deve ser explicado. A justificação consiste, da parte de Deus, de transformar inteiramente, ontologicamente, um ímpio, um pecador, num justo. Como Deus o faz? Aplicando-lhe pessoalmente a paixão, morte de Cristo, que, após sua ressurreição, tem a capacidade de lhe infundir o seu Espírito Santo. Nós dizemos que o Espírito Santo é a remissão dos pecados. Deus, quando perdoa alguém, infunde-lhe, da parte de Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a remissão dos pecados, não provém do alto da Trindade. Ele provém da história, ele provém do coração aberto de Cristo na cruz. Mas, quando agora Deus justifica um pecador, ele olha para Cristo morto e ressuscitado, aplica-lhe a sua paixão e ressurreição e Jesus Cristo lhe infunde seu Espírito Santo. Este é uma nova criatura. Paulo estava perfeitamente convencido de ter sido justificado por Deus através do mistério pascal de Jesus Cristo. Estava plenamente persuadido de que havia sido justificado gratuitamente, sem nenhuma obra, a não ser a fé. E nós também, para nos transformar de ímpios, de piores pecadores que possamos ser, Deus não pede obra alguma, simplesmente que nos aproximemos de uma imagem de Jesus crucificado e lhe supliquemos a Ele, Deus, o Pai, que pelos méritos da cruz de Jesus e pelo seu sangue por mim derramado, se digne infundir-me o seu Espírito Santo, perdoando-me os meus pecados. E se isto é feito na fé, na confiança e no arrependimento, os seus pecados lhe são perdoados. Deus não exige outra coisa a não ser a fé e, dentro da fé, o arrependimento e a confiança. Uma vez justificados por Cristo, e isto se dá primariamente no batismo, agora a nova criatura que foi inserida em Cristo é chamada a viver a vida no Espírito. O batismo é um sacramento inicial, não é um sacramento terminal. É uma semente de altíssima qualidade que se recebe e se coloca num bom terreno. Se ela for colocada num bom terreno, e este bom terreno deve ser o coração de cada um, ela frutifica, ela germina e ela vai avante. Se esta semente é guardada no bolso, não acontece coisa alguma. São muitos aqueles que foram batizados, são católicos, cristãos de pleno direito,
são membros de Cristo, mas nunca houve germinação, nunca houve frutificação. Podemos dizer que aquele batismo foi válido, mas não foi eficaz, porque não há nenhuma eficácia batismal na vida daquela criatura. São muitas estas pessoas, são muitos estes seres humanos que a igreja deve arrastar, por assim dizer, dentro de si. É por causa disto que ela não brilha de plena santidade como deveria ser. Ela carrega uma multidão de cristãos batizados, mas totalmente fracos, totalmente raquíticos, porque nunca deixaram que o seu batismo se desenvolvesse através da vida no Espírito. A justificação pela fé segue a vida no Espírito Santo. Existe um mínimo além do qual não se vai se quer continuar na graça de Deus. É a observância dos seus mandamentos. Mas para quem observa os mandamentos de Deus, não está ainda na plenitude da intimidade com Deus e da santificação. Deus lhe abre um horizonte imenso, infinito, para além dos mandamentos. Ele pode caminhar muito mais. São os famosos dons do Espírito Santo de que nos fala o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, por exemplo, que poderíamos ler como parte deste retiro espiritual. Os dons do Espírito são paciência, benignidade, continência, castidade, delicadeza, suportação. E Paulo não quer ser exaustivo nesta lista. O Espírito Santo, quando o deixamos agir em nós, na dinâmica do batismo, se encarrega de, através dos seus dons, através das suas inspirações, através de 1000 circunstâncias de que se aproveita para se fazer presente e tocar o nosso coração, levar-nos a subir sempre mais a montanha que nos conduz ao encontro transformante com Deus. Não imaginemos que esta montanha se constitua apenas de 10 degraus, que são os 10 mandamentos. É evidente que se começa a escalá-la observando estes mandamentos, mas a seguir existe ainda uma ascensão imensa a que nos convida a Deus, sempre movidos pelo Espírito Santo de Deus. É difícil falar a respeito do Espírito Santo, porque é uma pessoa misteriosa em Deus e em nós também. Somente aqueles que experimentaram o Espírito Santo em si são capazes de balbuciar alguma coisa a propósito da ação deste Espírito nos nossos corações. Sempre que há um movimento bom, sempre que há um horizonte novo que se abre diante de nós, sempre
que percebemos um desejo de crescimento, um desejo de um passo a mais, um desejo de abraçar determinado bem, um desejo de realizá-lo, podemos estar certos de que estamos caminhando, conduzidos pelo Espírito de Deus, e nos estamos transformando, melhor, Ele nos está transformando pouco a pouco em homens espirituais. Aqui eu entendo homens espirituais como homens que são movidos pelo Espírito Santo. E não pensemos, caríssimos irmãos e irmãs, que estas pessoas não existam. Estas pessoas existiram no passado e estas pessoas existem no presente. Existem pessoas que são literalmente movidas pelo Espírito Santo de Deus. São os nossos santos, do passado e do presente. A dificuldade em tocá-los com a mão é que eles são refratários às câmeras de televisão. Eles são refratários à mídia. Eles não querem muito barulho ao redor de si. Eles preferem o silêncio. Eles preferem o anonimato. Mas existem muitas pessoas humildes, simples, e que não são necessariamente padres ou irmãs freiras religiosas, leigos, totalmente consagrados a Deus, totalmente espiritualizados pelo Espírito Santo. São pessoas, repito, que agora a passos largos se aproximam sempre mais de Deus. São pessoas que estão bem à nossa frente na escalada da montanha sagrada, na subida do Monte Carmelo. São pessoas que, se encontrarmos, por graça de Deus, deveríamos colocar as mãos em seus ombros e, de certa maneira, pedir-lhes por caridade uma carona, pelo menos uma carona transitória, provisória, por alguns passos. Na verdade, existem pessoas que deveriam ser eliminadas da nossa presença, porque pessoas desedificantes, pessoas escandalosas, pessoas perniciosas, pessoas perigosas, pessoas que conduzem ao mal. No passado se dizia más companhias. Existem estas outras, que são pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que concretamente se deixam conduzir pelo Espírito Santo. E assim se passam por uma transformação profunda no próprio ser. São Paulo nos diz que essas pessoas acabam por transmitir o bom odor de Jesus Cristo. Ele compara Cristo como um perfume, uma pessoa perfumada, por onde caminha, por onde passa, deixa o rastro do perfume. Este perfume do Espírito é aquele que nós gostaríamos de ter. E se alguém está mais adiantado do que nós, se alguém está na nossa frente, se alguém foi descoberto num estado mais avançado, tomemos esta pessoa por companheiro ou companheira. Eles são homens e mulheres de Deus.
eles são capazes de nos conduzir caridosamente pelo mesmo caminho, a fim de que façamos nós também as mesmas experiências que fizeram e que continuam a fazer. São pessoas que atraem profundamente. Eu diria que pessoas assim são pessoas que se transfiguraram. Nós sabemos que o nosso corpo vai perdendo paulatinamente a sua fortaleza, a sua força, a sua beleza, vai perdendo progressivamente a plenitude de suas funções. O nosso corpo é um corpo humano que envelhece. Nós não somos feitos de pedras, ou de mármore, ou de aço. Há um deperimento do ser humano. É verdade que muitas pessoas procuram esconder isto com operações plásticas, hoje com tinta ou pinturas de cabelos, com eliminação de rugas que possam ter nas mãos ou no rosto, entram em pânico quando percebem o menor sinal de velhice na própria vida. Bem, que diremos nós? É claro que querer com 80 anos ou mais parecer um jovenzinho de 19, 20 ou 22 anos é absolutamente grotesco e fora de propósito. São pessoas que não se aceitaram e não se aceitam na própria velhice. Santo Agostinho, no passado, dizia que o que se perde em força física, em força psicológica, em robustez do nosso corpo, pode ser reciclado. Pode ser reciclado em força espiritual. É o que acontece com estes que são movidos pelo Espírito Santo. Muitos deles não mais jovens, atraentes, belos fisicamente, mas profundamente simpáticos e de uma beleza superior, porque uma beleza interna, uma beleza do coração. O que perderam em força física, reciclaram com a graça do Espírito Santo em força e beleza interna. Existem pessoas que não são fisicamente belas. Existem pessoas que já dão sinais de envelhecimento no seu próprio corpo, porém são jovens no espírito, são pessoas delicadas, são pessoas amorosas, são pessoas prestimosas, são pessoas desinteressadas, são pessoas capazes de se esquecerem para ir ao encontro do outro, são pessoas profundamente simpáticas, são pessoas discretas, são pessoas prontas, as primeiras a ajudar os demais, sem buscar auferir nenhuma vantagem disto. Existem estas pessoas. Esta é a verdadeira beleza, esta é a verdadeira transfiguração. Agora, que adianta uma pessoa ser bela fisicamente? Que adianta uma pessoa ser uma beldade? Que adianta uma pessoa ter um rosto maravilhoso, ter um corpo de atleta, se no fundo é um egoísta, se é fechado, se é ensimesmado, se é desonesto, se é vagabundo, se é incapaz de agradar, se é incapaz de uma delicadeza, se é incapaz de uma gratuidade? Que adianta tudo isto? É belo, porém ordinário.
é bela, porém ordinária. Que adianta esta beleza toda, que de resto é a mais precária? Porque se tudo passa quando passamos nós, existem coisas que passam antes de nós. E a beleza física e a força ou a robustez do corpo são destas coisas que passam bem antes de nós. O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, sugere que vamos reciclando o que perdemos em agilidade física em algo espiritual, sempre que o deixemos trabalhar em nós. E todas aquelas virtudes que eu acabei de enumerar, nos que são movidos por ele, podem estar presentes diante de nós. Esta é a verdadeira beleza. E um dia, esta beleza interna do coração explodirá. Explodirá em glória. E esta será a nossa beleza eterna diante de Deus. O Espírito Santo trabalha naqueles que lhe permitem esta ação, porque é respeitoso da nossa liberdade e vai conduzindo esta pessoa sempre mais a se parecer com Jesus Cristo. E estes que se tornaram profundos receptáculos do Espírito Santo, que estão bem à frente de nós na subida do Monte Carmelo, estas pessoas irradiam verdadeira simpatia e exercem verdadeira atração nos outros. Sim, é isto que Deus deseja operar em cada um de nós. É isto que Deus deseja operar em você e deseja operar em mim também, com a nossa cooperação e com o nosso trabalho. Fora os preguiçosos, fora os medíocres, fora aqueles que não querem nenhum esforço ou não querem pagar coisa alguma ou não estejam dispostos a nenhum sacrifício. Estes devem ser totalmente eliminados. Mas quem assim o desejar, quem lhe for dócil e aberto, a este Deus, através do seu Espírito Santo, vai esculpindo a verdadeira beleza, que é a beleza interna e que é a beleza de Cristo. E é esta beleza interna que um dia explodirá na glória da bem-aventurança, na glória do céu. Nós, no final desta meditação, podemos nos sentir pequenininhos, podemos nos sentir ainda não conduzidos pelo Espírito Santo, porque não deixamos ainda de vez o reino do pecado. Porém, nós podemos, a partir de agora, rezar agora, rezar a partir desta meditação, rezar prolongadamente, pedindo a Deus que elimine o nosso passado, no que tem de reprovável, no que tem de desfigurado, e nos faça desejar imensamente o seu Espírito, que é o Espírito de Jesus, comprometendo-nos a não opor obstáculo dia após dia, certos de que este Espírito esculpirá em mim também esta verdadeira beleza, de tal modo que eu também possa dizer, como São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Estes são os santos
que se aproximam de Deus.